A pesquisa que confirmou a circulação das novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte foi desenvolvida aqui, nos laboratórios do Instituto de Medicina Tropical da UFRN. O estudo foi feito por meio de sequenciamento genético, onde foram analisadas 91 amostras do SARS-CoV-2 de pacientes do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Segundo o pesquisador, é esperado que durante a pandemia o vírus sofra mutações ao ser transmitido de pessoa para pessoa. O monitoramento dessas alterações no código genético do vírus ajuda a acompanhar os casos preocupantes e, a partir daí, tomar medidas para conter a transmissão. Ele é um processo natural, isso já era esperado. Toda e qualquer infecção ela traz uma modificação. A gente tem algumas infecções que têm uma taxa de mutação mais alta, como por exemplo o HIV e a própria influenza, que é o vírus da AIDS e da gripe, respectivamente. Eles têm uma taxa de mutação inclusive maior do que o SARS-CoV-2. Só que nós estamos falando em uma pandemia, nós estamos falando de milhões, dezenas de milhões de pessoas que estão infectadas no mundo. Então, isso tem uma implicância muito grande. O Instituto de Medicina Tropical começou a analisar material genético de pacientes com Covid-19 desde abril do ano passado. Já são mais de 74 mil amostras catalogadas que ficam armazenadas nesse freezer numa temperatura de menos 80 graus. O material genético guardado aqui foi coletado de pacientes de Natal, Mossoró, Apodi, Areia Branca e outras cidades do estado. Mas antes de serem guardados a menos 80 graus, as amostras coletadas por meio de testes RT-PCR chegam a esta sala. Aqui, os cientistas tentam identificar se há ou não a presença do vírus. Caso o teste dê positivo, o próximo passo é fazer o sequenciamento genético do RNA do SARS-CoV-2. Em seguida, é estudado o genoma do vírus para entender como ele funciona e a que linhagem pertence. Essas amostras que foram sequenciadas, elas foram aqui de Natal, de janeiro e fevereiro. Então a gente vai voltar, ver amostras de dezembro, por exemplo, novembro, em alguns outros municípios, e a gente tentar saber quando essa amostra, quando essa variante ela entrou aqui no estado. Nesse novo estudo que confirmou as novas cepas do coronavírus que circulam no Rio Grande do Norte, foram analisadas 91 amostras de Natal e da Paraíba. A pesquisa do Instituto de Medicina Tropical teve a colaboração do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica. De acordo com pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical, aqui no Rio Grande do Norte estão circulando pelo menos duas variantes. A P1, que é de Manaus e é mais letal, e a P2 do Rio de Janeiro. Ao que parece, a variante P1 ela tem uma maior taxa de transmissão e um maior índice de gravidade dos pacientes. Talvez seja isso que esteja acontecendo no estado do Rio Grande do Norte. Todo mundo tem acompanhado um alto índice de hospitalização que está ocorrendo, e as pessoas, digamos, com idade não tão avançada, estão começando a ter um comprometimento maior. No começo e no meio da pandemia se falava que apenas os idosos, acima de 70 anos, a gente está vendo que essa idade de complicação está diminuindo. Segundo o pesquisador, ainda é cedo para afirmar qual será o impacto que essas novas variantes do coronavírus terão em relação às vacinas que estão sendo aplicadas atualmente contra a Covid-19 no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Os dados ainda são preliminares, a gente não pode afirmar que isso não tem nenhuma implicação ou que isso tem implicação. Então, os próprios laboratórios, é importante para eles terem essa noção, e assim com os dados, né, das variantes e da taxa de vacinação, vai se entender qual foi a implicação que isso teve. Entendeu? A gente ainda não tem como afirmar esse tipo de coisa.